Então, como hoje é o dia do aparecimento de um dos membros eternos do Shri Panchatattva, que é a maneira pela qual Mahaprabhu manifesta eternamente a sua misericórdia nesse mundo material. Então hoje é o dia do aparecimento de Shivas Pandit. Aí eu vou pedir licença a vocês para falar resumidamente, repetir resumidamente algumas... Só um minutinho. Algumas, como é que se diz? Algumas verdades que o nosso querido Srila Gurudeva menciona a respeito de Shivas Pandit. E eu me esqueci, só um minutinho que eu me esqueci de ligar o Skype. Está acontecendo alguma coisa, só um minutinho que o Skype aqui está dando tilt total, peraí. Deixa eu ver se está tudo bem aqui, só um minuto. Ok. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então agora eu vou procurar aqui na coisa de e-mail que chegou esse... aqui. Então Srila Gurudeva, aqui os devotos que fazem essa postagem do Harikatha, eles vão mostrar, apresentam para a gente algumas coisas importantes que Srila Gurudeva fala sobre Shivas Thakur. Então primeiro Gurudeva fala que ele faz um paralelo entre a Shivas Thakur e o Vyasa Puja. Então Gurudeva diz assim, que o Shri Vyasa Puja é observado com o objetivo de satisfazer Krishna, e ele vem sendo celebrado desde o princípio do nosso Parampara. Shri Shukadeva Goswami primeiramente fez o Vyasa Puja, ou ofereceu o Vyasa Puja a seu Gurudeva, o próprio Srila Vyasadeva. Então, Srila Sutta Goswami realizou o Guru Puja para o seu Gurudeva, Shri Shukadeva Goswami. E antes de responder às perguntas dos sábios de Naimisharanya, Sutta Goswami falou o seguinte: Yam pravrajantam anupetam apeta krityam Dvaipayano viraha katara ajuhava putre chitan mayataya taravovi nedus tan sarva bhuta hridayam munimanatosmi. Eu presto pranama a Shri Shukadeva Goswami, que pode
adentrar os corações de todos os seres vivos. Quando ele saiu de casa sem submeter aos processos purificatórios, tais como aceitar o cordão sagrado, o seu pai Shri Vyasadeva exclamou: "Oh, meu filho!" Como se estivessem absortas naquele mesmo sentimento de saudade, apenas as árvores ecoaram em resposta ao chamado de Vyasadeva. Shri Shukadeva Goswami orou: "Ó Shri Vyasadeva, meu pai e Gurudeva, quão maravilhoso o Senhor é e quão misericordioso! O Senhor é imotivadamente misericordioso. O Senhor me arrastou da floresta e da filosofia Mayavada para os seus pés de lótus e me ensinou Srimad Bhagavatam. Por sua misericórdia, eu mudei completamente." Aí Gurudeva diz: este é o dever de um guru. O guru fidedigno não considera que seus discípulos sejam sua propriedade. Ele não pensa assim: "Oh, eles são meus." Hoje em dia, eu vejo isto acontecendo. Pretensos gurus acham que seus discípulos lhes pertencem. Por isso, aceitam as oferendas desses discípulos e depois caem. O verdadeiro guru nunca pensa assim. Na época de Shri Chaitanya Mahaprabhu, houve um encontro à noite depois do Naga Sankirtan na casa de Shivas Pandit. No encontro, Shri Chaitanya Mahaprabhu anunciou: "Amanhã o Vyasa Puja. Shivas, nós observaremos Vyasa Puja aqui em seu pátio. Você tem todos os apetrechos?" E Shivas respondeu: "Ah, sim. Eu tenho cordão sagrado, tenho noz de Betel, tenho arroz e todos os outros ingredientes necessários e todos os apetrechos." Aí Mahaprabhu falou assim: "Então nós devemos estar prontos às 9 da manhã." Está me lembrando quando o Shripad Brahmanas vai fazer uma cerimônia de fogo, que ele pergunta, né, exatamente assim, né? Todos os outros devotos chegaram na hora certa no dia seguinte, mas Mahaprabhu, ele chegou um pouco tarde. E ele percebeu que todos estavam esperando por ele. E ele perguntou assim: "Mas por que vocês estão me esperando? Nityananda Prabhu é o meu guru. É o meu Guru Varga. Ele é um sênior. Parece que ele é o meu irmão mais velho, mas eu o considero em relação ao seu Gurudeva, que é o meu Param Gurudeva, o meu avô espiritual. Nityananda é o guru do meu guru e ele ainda é superior. Por isso, ele vai realizar o Vyasa Puja." Então, Nityananda Prabhu recebera Diksha de Lakshmipati Tirtha. Então, Nityananda Prabhu é Guru Bhai de Madhavendra Puri, que por sua vez é o Param Gurudeva de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda Prabhu, na verdade, é irmão espiritual de Madhavendra Puri, mas o aceitava como Shiksha Guru. Antes da chegada de Mahaprabhu, Shivas Thakur, Shri Advaita Acharya e todos os outros devotos haviam pedido a Shri Nityananda Prabhu que realizasse o Vyasa Puja. Eles lhe disseram assim: "Por favor, comece." Nityananda Prabhu respondeu: Sim. Eu estou para começar. Eu vou fazer isso agora mesmo." Mas ele, mesmo assim, não começava. Ele simplesmente ficava sentado, ficava ali no seu assento, sentado. Então, quando Shri Chaitanya Prabhu chegou, imediatamente ele disse para Nityananda Prabhu: "Por que você está demorando? Você deve começar o Vyasa Puja." Então Nityananda Prabhu, ele pegou uma guirlanda linda e muito aromática e colocou-a em volta do pescoço de Shri Chaitanya Mahaprabhu, dizendo: "Você é igual a Krishna." E aí ele começou a fazer arati e adorar Mahaprabhu. Mahaprabhu ficou envergonhado, pensando assim: por que ele está fazendo isso? E Nityananda Prabhu, que é o próprio Baladeva Prabhu, tem pleno conhecimento de todos os tattvas. De fato, os seus pés de lótus estão sobre a cabeça de todos os tattvas. Nityananda Prabhu. E ele respondeu:
o que eu estou fazendo é correto. Nós devemos tentar satisfazer a deidade adorável de Srila Vyasadeva, Rasamai Shri Krishna, que é Akila Rasamrita Sindhu, um oceano do néctar das doçuras transcendentais. Isto é Vyasa Puja. Então aqui Nityananda Prabhu está dando um ensinamento muito importante, está dizendo assim, que Vyasa Puja significa agradarmos, satisfazermos a deidade adorável de Vyasadeva, né? Que é o próprio Krishna. Então, assim, quando Nityananda Prabhu colocou a guirlanda no pescocinho de Mahaprabhu, em volta do pescocinho de Mahaprabhu, ele demonstrou isso, né? E da mesma forma, os nossos Gurudevas sempre, assim, quando tem um Vyasa Puja, ele adora todo o Guru Parampara, ele adora o seu Gurudeva, e depois ele humildemente aceita a adoração, né? Mas ele sempre demonstra que ele está aceitando a adoração em nome do seu Gurudeva, né? E para, como se diz, para estimular os seus discípulos. Então aqui, bem, então Srivas Thakur, né, que nós estamos lendo uma postagem que saiu em que Gurudeva vai mencionar Srivas Thakur em vários momentos. Então esse passatempo que é super importante, que mostra a verdadeira atitude de Gurudeva, ele acontece na casa de Srivas Thakur, né? E Srivas Thakur, ele assim, a casa dele, Srivas Angan, é um lugar onde Mahaprabhu está eternamente em Navadvip Dham, né? Que Mahaprabhu está eternamente para devotos, assim, para grandes personalidades como Srivas Thakur. Mahaprabhu está eternamente fazendo Sankirtan na casa do próprio Srivas Thakur. Então, nada mais perfeito, né, vamos dizer assim, do que essa cerimônia importantíssima do Vyasa Puja, que Mahaprabhu pediu para Srivas Thakur organizar e que contou com a presença de Nityananda Prabhu, que é a Kanda Guru Tattva, né, que é a manifestação do princípio indiviso do Gurudeva, de Gurudeva, aconteceu também na casa de Srivas Thakur. Então aí Gurudeva vai falar, ele vai falar agora sobre manter o corpo. Aí ele fala assim: neste mundo é essencial manter a nossa vida. Sem isso, não podemos fazer bhajan. Mas não se preocupem com a manutenção da sua vida. A sua manutenção, ela ocorre de forma automática, segundo suas atividades anteriores. Se algo acontece, ou se algo vem para você, tudo bem. E se algo que você conseguiu se perde, você não deve se preocupar. Suponha que você depositou milhares de dólares no banco, mas de alguma forma você foi à falência e perdeu todo o dinheiro. Não se preocupe com isso. Não é pelo dinheiro que você vai conseguir alcançar a Krishna Prema, ou nada, ou qualquer outra coisa. Você não pode comer o dinheiro que está no banco. Você só pode comer 2 chapatis ou 2 pedaços de pão e nada mais. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele cita no Bhajan Rahasya: Alabde va vinashteva bhaktyasi chadana sadhane aviklava matir bhutva harimeva dhiya smaret. A mente daquele que se refugia no santo nome é imperturbada, mesmo se o alimento e as roupas, mesmo se ela não consegue obter com facilidade alimento e roupas, ou se essa pessoa consegue alimento e roupas, mas logo em seguida os perde. Deixando para trás todos os apegos materiais, ele se refugia inteiramente em Govinda. Esse é um verso do Padma Purana. Aí Gurudeva fala assim: cantem Hare Krishna sem preocupação. Então Gurudeva vai tá falando tudo isso em relação à manutenção do corpo, porque agora ele vai explicar qual é a relação disso com Srivas Pandit. Ele tinha 4 irmãos, Srivas Pandit,
E eles cantavam a noite inteira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E também cantavam. Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namaha, Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha, Gopala Govindaram Shimadhusudan, Giridhari Gopinata Madana Mohan. Não havia nada para comer na casa de Shivas Pandit. E Mahaprabhu lhe dizia: você canta Hare Krishna dia e noite, mas você deve também tentar manter a sua vida. Faça algum dinheiro trabalhando ou mendigando. De alguma forma, você deve manter a si mesmo e a sua família. E Shivas Pandit, tranquilão, ele respondia assim para Mahaprabhu, quando Mahaprabhu falava isso. Nós não vamos fazer isso, nós só vamos cantar. E depois ele batia palmas 3 vezes e dizia assim: 1, 2, 3. Radhe Radhe, Jai Shri Radhe. Ele batia a palma assim, né, e falava 1, 2, 3. E Mahaprabhu perguntava assim: o que você está fazendo? E Shivas respondia: eu vou esperar um dia, e se não vier alimento, eu vou esperar outro dia, e depois um terceiro dia. Então, se nada vier no terceiro dia, eu vou me jogar no Ganges. E eu vou dizer Hare Krishna e vou pular. Então Mahaprabhu disse a todos os devotos que aqueles que se refugiaram sinceramente e que cantam sinceramente nunca precisarão pedir. Lakshmi, a deusa da fortuna, ela mesma, a própria deusa da fortuna, pode esmolar, mas os meus devotos, Mahaprabhu explicando, nunca precisarão fazê-lo. Eu vou me responsabilizar por sua manutenção e vou colocar assim a necessidade deles sobre minha cabeça e vou providenciar tudo para eles. Eu os vou manter. Esta é a minha promessa. Tenham firme fé nisto. Então aqui Jai Shri Radhe. Então aqui eu vou propor o seguinte, que nos próximos dias, vocês podem me cobrar, a gente vai ler a gente vai... Prabhu, vou ter que desligar porque tem alguém ligando aqui, peraí. Radhe Radhe, nós estamos no Hridaya Mandir. Entende, Anuradha? Vou desligar. Aí assim, eu estou vendo que a Marina também está no seu sistema, como ela pode pedir para o Madonna Gopal Prabhu. Vocês têm Hridaya Mandir, as duas, não tem? Tem? Ei, Anuradha? Você tem o Hridaya Mandir? Porque ele tá de anfitrião no Prabhu. Aí você fala para a Maline, mas se a Maline não tiver o Hridaya Mandir, porque ela pode ficar no seva sistêmico, tá bom? Radhe Radhe. Então peraí, vamos voltar aqui. Resume call. Voltou aí para Budid, Dandavats. Haribol. Seva sistêmico. Skype. Enfim, o que eu estava falando? Sobre Shivas Thakur, né? Shivas Pandit. Sim. Que Shivas, ele disse não para o próprio Mahaprabhu, quando o Mahaprabhu disse que ele devia trabalhar, que ele devia ou trabalhar ou esmolar, que ele devia manter sua família, né? E ele não quis saber de nada. E aí Srila Gurudeva também no livro Harmonia, ele está conversando com os devotos num trecho deste livro, e ele fala assim: talvez vocês não acreditem em mim, mas se vocês cantarem o santo nome 2 dias direto, 3 dias, sem parar, um dia que seja direto, né? Sem tocar em comida, sem beber água, sem pensar nas suas necessidades físicas, fisiológicas e tudo, vocês vão ver como Krishna vai, de alguma forma, trazer o sustento que vocês precisam.
Porque Krishna diz na Gita, né? Yoga Kshema Vahamyaham. Ele diz que para o seu devoto, ele mantém o que o devoto tem e ele traz o que o devoto necessita, né? Ele providencia o que esse devoto necessita. Então o Gurudeva fala assim, vocês podem não acreditar no que eu estou falando, mas se vocês cantarem o santo nome, vocês vão ver como Nama Prabhu, que não é diferente do próprio Krishna, vai providenciar tudo para vocês. E Srivas Thakur, ele exemplificou isso de várias maneiras, né? Então isso chama-se Nista, né? Fé inabalável. Fé inabalável e fé estável nos pés de lótus de Guru e Goranga. Ele é membro do Panchatattva. Ele é aqui só para a gente fechar essa glorificação hoje de Srivas Pandit, né? Amanhã a gente pode fazer a mesma coisa, hoje que é quinta, né? Hoje é quinta? Então a gente pode ler aqui aquele verso Panchatattva Makam Krishnam Bhakta Rupa Saripakam Bhakta Avatarnam Bhakta Kyam Namami Bhakta Shaktikam. Então nesse verso nós oferecemos pranam a Mahaprabhu sob 5 aspectos. Então a potência espiritual, a Shakti de Mahaprabhu está presente nesses 5 aspectos. Primeiro, nele mesmo, né, como Bhakta Rupa, a forma do Bhakta, que é Mahaprabhu. E depois como Bhakta Swarupa, que é a personalidade do Bhakta, que é Nityananda Prabhu. E depois como Bhakta Avatara, que é a encarnação, o avatar do Bhakta, Advaita Acharya Prabhu. E depois como o Bhakta, que é Srivas Pandit. E depois como o Bhakta Shakti, que é a energia do Bhakta, que é Srimati Radhika, que se manifesta como Gadadhar Pandit. Então o Srivas Thakur é assim, muitíssimo importante para todos aqueles de nós que queremos, pelo menos falando por mim, né, pelo menos para mim que quero um dia me tornar um Bhakta, né? Que Srivas Thakur, ele é o exemplo perfeito do que um Bhakta de verdade faz, né? E especialmente porque ele é um Gaura Bhakta. Então assim, vou pedir para vocês me lembrarem de continuar, porque essa palestra de Gurudeva, ou essa coletânea de palestras, ela é muito suculenta e deste modo, deixa eu ver aqui uma coisa. Enfim, desse modo a gente deve saboreá-lo aos pouquinhos, né? E agora a gente vai começar como toda quinta-feira a gente vai começar a gente vai visitar esses Gaudiya Bhaktas onde a gente vai visitar esses Gaudiya Bhaktas? Quem se lembra? Você está aí, Madan Gopal Prabhu? Haribol, acho que ele não está. Espera aí. Madan Gopal. Mas enfim. Tá, tudo indica que você está aí, mas você não responde. Mas enfim, a pergunta está feita para todos vocês. Vocês que estiverem no Seva Sistêmico, quiserem responder. Porque o Madan Gopal deve ter saído para fazer alguma coisa, que está marcando aqui que ele está ali. Espera só um minutinho, fazer uma coisa. Estou ligando para ele. Mas a pergunta é... Oi? Haribol? Radhe, eu não sei, talvez não tenha sinal lá. E se você estiver por aí, Madan Gopal, você liga de novo, tá? Então assim, a pergunta é... Quando nós lemos o Jaiva Dharma, para onde nós vamos? Né? Nós começamos a ler o Jaiva Dharma. Para que lugar nós vamos? Se lembra? Para Vrindavan, né? Não se lembra? Você está em qual capítulo? Já leu o quinto? Está lendo o quinto capítulo. Então,
Desde o primeiro capítulo, já Srila Bhaktivinoda Thakur diz: Ishvarapuri, Anuradha, onde a gente vai quando a gente lê o Jaiva Dharma? Respondam aí pelo Skype, vamos. Para o lugar físico? O lugar físico. Ei, Anuradha, você pode responder pelo Tarun, eu estou vendo Tarun, Rasa Bihari, Mukunda Datta. Estou vendo uma galera, Madana Gopal, Vishwapuri e Anuradha. Não estou vendo a Malini nem a Chandra. Mas enfim. Se vocês não querem responder, vocês têm o direito de não responder. Né? Mas vocês vão para Godruma Dvip. Godruma Dvip, que é das 9 ilhas que formam Navadvip. Godruma Dvip é a ilha de Kirtan. Né? Ilha de Kirtan. E nessa ilha, nós acabamos de ler, todo dia de manhã está lendo aquele Shri Navadvip Dhamma Mahatmya. A gente acabou de ler que esse nome Godruma foi dado a essa ilha porque ali a Surabhi Devi, ela é a vaquinha, ela é Go, ela se instalou debaixo de uma druma, de uma árvore, e ela ficou adorando Mahaprabhu. E ela também estava, na companhia dela estava Indra Dev, né? Que depois de Indra Dev cometeu aquela ofensa em Vrindavana, mandando a sua nuvem Samvrataka sobre Vrindavana, depois ele se arrependeu, ele viu que ele tinha cometido uma grande gafe, e aí por conta disso ele foi para Navadvip fazer austeridades e adorar Chaitanya Mahaprabhu para conseguir a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu juntamente com Surabhi Devi. Então Godruma Dvip é um lugar hiper duper sagrado, né? E então nesse lugar hiper duper sagrado, às vezes também outros Vaishnavas de outra região de Navadvip, que eu não me lembro agora. Se alguém se lembra aí, pode se manifestar. Se alguém quiser, Madan Gopal Prabhu, Radhe Radhe. Vamos ver. Oi, Haribol. Oi, Haribol. O senhor está me ouvindo agora? Estou. Eu estava falando com o senhor e eu tive que reiniciar o computador. O senhor não estava me ouvindo? A Anuradha, que ela ligou, não sei se ela está presente. Se ela estiver presente, ela vai trocar ideias com você, mas ela também pode ficar à vontade de escrever para o seu sistêmico, tá? Perfeito. A Malini e a Chandra eu não estou vendo, elas estavam antes, mas não estou vendo. Mas enfim, a gente estava falando aqui sobre o lugar sagrado onde o romance transcendental, né, chamado Jaiva Dharma, acontece, que é Godruma Dvip. E a gente também sabe que a gente tem estudado ou tentado entender nesses últimos encontros do Jaiva Dharma, a gente tem tentado entender o Dashamula Tattva, que são as 10 verdades fundamentais que Mahaprabhu que esse é um dos grandes legados de Gauranga Mahaprabhu, né? O Dashamula Tattva. Na verdade, ele absorve esse Dashamula Tattva da filosofia de Shripad Madhvacharya, como nesse livro que vai ser traduzido eventualmente, produzido em português, chamado Vaishnava Siddhanta Mala. Srila Gurudeva explica isso, né? Que Mahaprabhu, estudando a filosofia de Shripad Madhvacharya, como se diz, ele inspira o coração dos seus devotos e manifesta o Dashamula Tattva, né? E esse, você deve se lembrar que o que
Raghunath Das Babaji falou para Brajanatha sobre o Dashamula Tattva, se lembra? Madame Gopal, quem se lembra? Sim, o que eu me lembro foi que o Babaji ele explicou que Mahaprabhu ele sintetizou todos os Vedas nos 8 aforismos, que é o Sikshastaka, e que do Sikshastaka os Gora Bhaktas evoluíram o Dashamula Tattva. Foi o que eu... Então, o que ele quis dizer com isso? O que o Babaji quis dizer com isso? Que no Dashamula Tattva está sintetizado e você alcança toda a sabedoria Vaishnava. Ali dentro está tudo que o Gora Bhakta precisa saber. Tá, mas assim, você mencionou a ordem do estudo, segundo a orientação de Raghunath Das Babaji? Não. Então qual é a ordem do estudo? Vê se alguém mais quer responder. Quem mais está com você no Ramandinha? A dona Nurada, o Tarun também estão todos conectados. Urasa Bihari. Urasa Bihari, por favor. Então, a pergunta é essa, assim, qual é a ordem do estudo, né, que Raghunath Das Babaji orienta Brajanatha a fazer? Porque Brajanatha, primeiramente, ele vem de um antecedente de Nyaya, né? Ele é um estudante da lógica, e ele fica atraído por Mahaprabhu porque ele descobre que Mahaprabhu passou uma fase da lila dele como um Nyayika também, como um lógico, né? Ele derrotou Keshava Kashmiri, e ele dava aula de sânscrito na escola de Ganga Das, né? Então, com essa, como se diz, neste contexto, Brajanatha primeiramente se sente atraído por Mahaprabhu, neste contexto, por ele receber de um dos alunos dele umas anotações sobre a lógica, como Mahaprabhu apresentava a lógica. Você lembra disso? Aí, ele quando se aproxima de Raghunath Das Babaji, ele já está assim, como se diz, irresistivelmente apegado a Mahaprabhu, né? Ele não consegue mais resistir a Mahaprabhu. Ele não consegue também pensar em não estar na sanga dos Vaishnavas. Mas ele faz algumas perguntas, né? Ele pergunta sobre sadhana e sadhya no 12º capítulo, se lembram? Perfeito. E aí assim, a pergunta que não quer calar é essa. No fim desse capítulo, depois que Babaji Mahashaya explica para ele, porque ele fica confuso assim, como é isso assim que diferentes filósofos propõem diferentes sadhanas e diferentes sadhyas, né, diferentes práticas espirituais e diferentes metas a serem alcançadas. Aí o Babaji ele vai respondendo, e aí no final existe o desfecho, assim, ele tem um acontecimento que na verdade é uma pergunta que Brajanatha faz para Babaji falar do Dashamula Tattva. Quem se lembra? Tarun Krishna, por favor. Se lembra? Ishvara Puri, por favor. Quem tiver aí. Anurada Didi tem estudado Javadama já há vários anos. No reply? No reply. Ok. Então, assim, o que acontece é que Brajanatha, ele está apaixonado pela inteligência de Mahaprabhu, Nimai Pandit. Aí ele pergunta para o Babaji, me diga, esse Nimai Pandit, esse Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu, ele é uma pessoa, assim, é um gênio, né? Ele tem uma genialidade insuperável. Ele deve ter deixado outros textos, né? Tem vários seguidores e tudo, eu vejo, assim, como vocês são dedicados a ele. Ele deixou algum outro texto, e se ele deixou algum outro texto, eu tenho como ver, eu tenho onde ver esses textos.
Aí o que Raghunadas Babaji Maharaj fala? Que ele diz que não, que Mahaprabhu ele não deixou nenhum livro, nada escrito pela sua própria mão, se eu não me engano. Que quem escreveu livros sobre Bhakti foram os seus seguidores. Que Mahaprabhu deixou apenas o Shiksastra. Sim. É mais ou menos isso que eu lembro. E aí o que Mahaprabhu falou sobre o perdão, o que Babaji Maharaj falou sobre o Shikshastra de Mahaprabhu? Que Mahaprabhu, ele, assim como o oceano pode ser colocado todo dentro de um jarro, Mahaprabhu ele colocou toda a essência dos Vedas, do Vedanta, de todos os Vedas dentro do Shikshastra. Se eu não me engano, foi mais ou menos isso que eu lembro. Maravilha, ele fez isso, ele pegou esse oceano infinito de todo o Tattva Siddhanta, Rasa Siddhanta, de tudo Lila, tudo Guna, Lila, enfim, tudo que tem a ver com Krishna, né? Com Mahaprabhu, com ele próprio, e aí ele pegou esse oceano infinito e ele colocou dentro desse jarrinho numa forma assim de sutra, né? Numa forma condensada, como o Prabhu fala aqui, ó, que o Shikshastra é como um colar de joias para os Bhaktas, né? E a Anuradha, deixa eu ver o que ela fala aqui. Estou ouvindo, tá bom. Mas você também tem que participar, Anuradha, por favor. Mas enfim. E aí, quando ele fala isso, ele também diz, aí que ele faz a ponte com o Dashamula, olha, ele fala aqui, que o Shikshastra, como o Prabhu acabou de falar, ele é um colar de joias para os Bhaktas. E nesses 8 shlokas, é o finzinho do capítulo 12º, tá? Capítulo 12º. Ele diz assim, que nesses shlokas, ele comunica todos os ensinamentos dos Vedas, do Vedanta, das Upanishads, dos Puranas, de uma maneira concisa e secreta, como se mantivesse um vasto oceano num só jarro, num recipiente único, baseados nestas instruções confidenciais. Os Bhaktas compuseram 10 princípios fundamentais conhecidos como Dashamula. Este Dashamula descreve sucintamente tanto o Sadhya, que é a meta, né, Prema Prayojana, quanto o Sadhana, com referência a Sambandha, relacionamento, Abhideya, processo, e Prayojana, meta. Você deve compreender este Dashamula primeiro. Então nós voltamos, acho que nós já falamos disso mais 10 vezes aqui nesse encontro, né? Porque assim, na verdade, o sonho é que você faça como Srila Gurudeva, né? Que Srila Gurudeva, ele consegue a misericórdia de Srila Bhaktivinoda Thakur e de todo o Rupa Nuga Gurvaga, do seu Gurudeva, porque Gurudeva, ele quando fala do Jaiva Dharma, ele fala do Jaiva Dharma, todo o Jaiva Dharma, e além disso, ele dá o Bhavanuvada, ele ainda explica o significado de praticamente cada frase do Jaiva Dharma, né? Se você entra na internet, tem uma série de gravações que Gurudeva fez com alguns devotos da ISKCON na década de 90, fim da década de 80, começo da década de 90. Tamal Krishna Maharaj, esqueci o nome do outro, Giriraj Maharaj, vários sannyasis, né, líderes da ISKCON, eles iam toda semana, iam ter darshan de Gurudeva e ouviram Jaiva Dharma, Bhajan Rahasya, vários textos sagrados, né? E isso foi gravado, isso está disponível. Você entra lá, se você entende inglês, você pode ouvir. Mas enfim, então aqui Raghunadas Babaji Maharaj, ele está fazendo algo, ele está tomando a atitude dele é muito importante para o desenvolvimento do Jaiva Dharma, porque eu sinceramente gostaria de dizer para vocês que eu queria ter feito hoje um esquema, como de vez em quando eu coloco isso aqui, porque acho que eu já falei para vocês que quando a gente digita na tela durante a transmissão e a gravação,
depois você vai ouvir a gravação e o que está digitado não fica, por algum motivo, não fica marcado na tela. Não sei o que acontece com o Ustream. Aí eu queria ter feito assim um esquema assim desse jeito, assim como eu tenho colocado esse endereço para vocês escreverem para a gente, né, a respeito desse projeto, Hridaya Mandir, o Templo do Seu Coração e outros assuntos correlatos. Aí eu queria ter feito um esquema baseado no seguinte fato, que assim o núcleo supremo do Jaiva Dharma chama-se, vamos ver o que vocês acham, qual é o núcleo supremo do Jaiva Dharma? Da onde tudo mais é o núcleo para onde tudo converge e de onde tudo se difunde e se explica perfeitamente. Qual seria esse núcleo supremo? O que você acha, Madan Gopal? Bom, Prabhuji, eu acredito que o núcleo supremo é o próprio título, a função eterna da Diva e o Dashamula Tattva, é mais ou menos isso que eu sinto. São os dois núcleos supremos do Jaiva Dharma. A gente ter compreensão do que é a função temporária que a Diva, que cobre a Diva aqui no mundo material, e o que é a consciência, a função eterna dela, que é Shriranitya-dasa e Gaura Bhakta, né, o Mahaprabhu e o Dashamula Tattva. É isso que eu sinto do Jaiva Dharma, que mais me chama a atenção, né, quando eu leio ele. Certo, muito bom. Então, Mukundadatta Prabhu está falando que isso de escrever na tela e ficar permanentemente gravado é possível no YouTube, mas eu só não sei se é possível fazer transmissão como a gente faz do Ustream pelo YouTube. Não sei se o YouTube já está disponibilizando esse mesmo recurso que o Ustream. Mas enfim, vamos voltar aqui. Assim, o núcleo para o qual todos os temas do Jaiva Dharma convergem chama-se Dashamula Tattva, né? Então, se você fizer uma reflexão, você vai ver que desde o primeiro capítulo até o capítulo 40º capítulo, esses tátuas que estão apresentados na forma de sutras, né, da verdade apresentada de forma concisa, eles são explorados nas conversas que os Babajis têm ao longo dos capítulos 1 a 40 e mais especificamente nos capítulos 13 a 25, 13 a 25, que é exatamente quando o Brajanath, ele colhe, assim como uma abelhinha, ele colhe do mel do Harikatha deste Babaji, Raghunath Babaji, ele colhe essas verdades fundamentais, esse Dashamula, né? Mula quer dizer raiz, fonte, então ele colhe essas 10 verdades fundamentais, e é a partir daí, e inclusive é interessante que a partir dessa colheita que ele faz, das verdades fundamentais, é a partir daí que a verdade absoluta sobre a transcendência e supremacia divina de Krishna. A verdade absoluta sobre a transcendência e a supremacia divina de Krishna. Tá, isso está incluído no Dashamula Tattva, não é, Anuradha? Então, assim, depois que o Brajanatha ouve o Dashamula Tattva, é a partir daí que vai entrar a seção do livro que fala sobre Rasa Tattva, né? Sobre a mente. Fala. Exatamente. Que eu também notei que o capítulo 12, quando o autor ele começa a dissertar sobre o Dashamula Tattva, é mais ou menos no meio do livro. No começo do livro até ali, ele fala sobre Nitya Dharma. Aí depois ele fala sobre o Dashamula Tattva, e aí depois ele termina com Rasa Vichara e Rasa Tattva. Eu senti essa diferença no Jaiva Dharma. Sim, no meio, o Dashamula Tattva, no começo, o Nitya Dharma, e no final,
o Rasa Tattva e Rasa Vichara, né? Vichara. Rasa Vichara, perfeito. Então, o que eu pretendia ter feito, mas eu me enrolei com outras atividades aqui do Seva, era fazer esse esquema. Mas eu vou combinar uma coisa com vocês agora, se vocês puderem. Eu sei que a Anurada está ouvindo, e ela é muito boa de fazer anotações. Então, assim, a ideia assim, que eu tive foi de a gente montar um esquema dessas 10 verdades fundamentais e apresentar ou pesquisar as verdades correlatas. Então, como é que seria isso? Então, nós temos aqui, ó, as 10 verdades fundamentais, elas estão na página, bem, eu estou com um livro em inglês aqui, né? Então, estão no capítulo 13, logo na segunda página do livro em inglês. Página 362 e 363 no brasileiro, no português. Tá. Então, primeiro você tem Pramana, né? Que são os Vedas, basicamente os ensinamentos dos Vedas recebidos pelo Guru Parampara. Então, a primeira verdade fundamental é o Pramana, ou o Amnaya, né? Ou a evidência que esses textos sagrados, que são a manifestação, vamos dizer assim, a manifestação literária, né? Ou a manifestação em forma de instruções do próprio Krishna, né? Veda, né? Por isso que Krishna diz, Vedais cha savai aham eva vedya, né? Então, assim, ele fala isso na Gita. Então, o primeiro princípio fundamental, né, é esta evidência ou a prova de tudo que Guru e Sadhu, né, toda vez que um Vaishnava fala, ele vai citar esse Pramana. E muitas vezes ele também vai citar Pratyaksha, que é a própria percepção direta, né? Ele vai, por exemplo, quando ele faz uma analogia, quem agora? Quando ele faz uma analogia, ele está apresentando Tarun. Ele está Dashamula Tata. Tá. Então, quando ele faz uma analogia, por exemplo, ele chama a atenção da gente para algum fato desse mundo que a gente pode perceber com os nossos sentidos, e a gente percebendo algo desse mundo com os nossos sentidos, a gente pode fazer uma correlação ou uma associação de ideias com o fato transcendental propriamente dito. É que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Aí o Sadhu fala, Krishna é como o Sol Supremo, porque o Sol é o planeta que mantém todo o universo. Se o Sol não existisse, não haveria vida no planeta, né? Da mesma forma, se não fosse por Krishna, nada existiria, porque Krishna é a fonte de toda a existência. Então, você observa o Sol, sim, o calor do Sol, o Sol faz evaporar a água dos oceanos, dos rios e de outros lugares, limpos ou sujos, e ele faz as nuvens, e as nuvens se transformam em chuva, e as chuvas realimentam o planeta, e assim é o ciclo da manutenção da existência neste mundo, né? Então isso é Pratyaksha, a percepção direta dos sentidos, quando essa percepção direta ela está de acordo com a orientação dos Vedas. Então isso se chama Pramana, né? Aí depois os outros são Prameyas, ou são as verdades fundamentais. Então, primeiro ele vai falar dos 10 princípios fundamentais e ele vai secionar. Número 1, a evidência. E número 2, os 9 Prameyas, ou as 9 verdades fundamentais, ou tátuas, né? Aí, assim, não sei se a Anurada está anotando, mas assim, se ela puder fazer um resumo, depois a gente pode bolar um esquema para colocar, por exemplo, no Facebook, né, para a gente fazer grupos de estudo e assim por diante. Deixa eu ver se ela está...
Anuradha hoje tá bem lacônica, ela só fala sim, não, estou, posso, não posso, mas tudo bem. Está participando, né? Então vamos lá. Agora sim, o que eu estava falando para vocês? Vamos ver esses 9 tátuas e tátuas correlatos. Né? Por exemplo, eu estou aqui com Nilakanta Prabhu. Então, a gente pode dizer que ele é uma verdade, né? Que ele existe, ele ocupa um lugar no tempo e no espaço, ele é diva, né? Tá bom, obrigado. Ele é diva, e ele nesse mundo material, ele tem alguns tátuas correlatos. Um deles, que de repente é o mais importante, chama-se Nilambari Devidasi, que é a esposa dele, né? Quando ele está nesse mundo material, formando uma família, e, enfim, trabalhando, né? Vivendo no cotidiano. Então existe uma correlação aqui entre Nilakanta Prabhu, Nilambari e os 3 filhos que ele tem, e os tantos netos e bisnetos e assim por diante. Brincadeira. Da mesma forma, o primeiro tátua chama-se Parama Tátua, que é simples assim, né? Parama já diz supremo, né? A verdade suprema. Advaya Jnana Parama Tátua, né? Que Krishna é a verdade não dual, absoluta, eterna e suprema, né? Então, e aí a frase que acompanha esse tátua é Shri, e só ele, Shri, é a suprema verdade absoluta. Então esse é um prameya. Esta é uma verdade, né? E assim, essa verdade, ela é, como a gente diz, quando a gente estuda filosofia, né? Ela é uma verdade axiomática, né? Você sabe explicar o que é axiomático, Madame Gopal Prabhu? Ou outro Prabhu, Tarun Krishna Prabhu, Anuradha Didi, o que é axiomático? Que representa um axioma, né? O que é axiomático? Radhe Radhe, deixe Radhe. Vamos ver a resposta. Axiomático. O senhor está conseguindo me ouvir, Prabhu? Não. Você deve ter falado com o microfone desligado, aí você deve ter esquecido de ligar o microfone. O Prabhu colocou axiomático, é algo que é irrefutável. É inquestionável, algo assim, que não se tenha dúvida, né? Mais ou menos isso. Mas o que é? O que é isso que não se, sobre o que não se tem dúvida? O que é isso que a gente não pode refutar? O que é axioma? O que é um axioma? Evidência. É a evidência. É evidência? Axioma é evidência, é o conhecimento que vem do intelecto superior, no nosso caso. No nosso caso. Você pode dar um exemplo de axioma? Para mim, o axioma da lei, por exemplo, da lei de Mano, né? Mano, ele estabelece a lei neste mundo, né? Se você rouba, você deve ser castigado pelo roubo, você deve ser preso. Se você comete um crime, você deve ser executado, né? Segundo a lei de Mano, né? Que é uma lei bem animada de forte, né? Esse mas assim, tenta dar um exemplo de axioma. Deixa eu ver quem deu aqui um exemplo de axioma. Ué, ninguém? Princípio evidente por si mesmo. Mas aí você repetiu a coisa da evidência. Mas tudo bem, assim, axioma seria, como você acabou de falar, Tarun Krishna Prabhu, ele é evidente por si mesmo, e você mesmo também falou que ele é irrefutável, né? Porque você não pode dizer que o Sol nasce no oeste, não é? Geração após geração, desde os primórdios, se você estuda toda a literatura ligada à astronomia, geologia, o que seja que fale do Sol, você vai sempre ler que o Sol nasce no Oriente, nasce no Leste, né? Então isso é um axioma, pelo menos é o meu entendimento. Assim, por favor, me ajudem se eu estiver com o entendimento errado, mas o que eu entendo por axioma é isso, né? Ou que aquilo que Prabhupada sem palavra, o homem é mortal, né? Então você vai, eu tenho meus avós, meus bisavós,
meus tataravós, meus super duper para trás vós, né? E todos eles são mortais. É só pegar o álbum da minha família, até onde vai. Aí depois um antepassado também tinha as ilustrações, que antigamente eles faziam os retratos, né, dos ancestrais e tudo. E sempre você vai constatar que o homem é mortal. Então isso é um axioma. Então esse mesmo princípio do axioma, ele pode se aplicar às verdades transcendentes. Prabhu Rasa Bihari, ele disse que axioma, por exemplo, a água é molhada. Isso é um axioma, é algo inquestionável que se utiliza dentro da filosofia. Alguma coisa que se usa da filosofia. Perfeito, perfeito. Então é um princípio a partir do qual você pode filosofar. Você pode criar teses baseado. Você cria uma tese, uma antítese e depois você chega a uma síntese, né? Você primeiro cria uma teoria que você achar conveniente ou que você achar que tenha alguma lógica, enfim, você cria uma teoria, uma tese, né? E para você reforçar essa tese, você cria uma antítese. Você tem que descobrir como você mesmo que criou a tese pode refutar a tese criando a antítese, a antítese, e finalmente você cria a síntese. Então, quando você consegue chegar à síntese, então você é colocado na galeria dos grandes filósofos, né? Mas você pode fazer esse exercício intelectual, você pode fazer muitas vezes na direção do que não é exatamente lógico, né? Ou do que não é, como se diz, constatado na realidade que existe à sua volta, né? Porque você pode também desenvolver toda uma filosofia baseado na sua percepção imperfeita. Aí toda a filosofia que você desenvolver, ela vai ter elementos de imperfeição, porque você começa a filosofar usando um recurso imperfeito, né? Mas enfim, então nós estamos falando sim sobre o princípio do tattva, né? Ou de prameya. E nós estamos no primeiro dos 9 prameyas, que diz com o pé firme, batendo o pé, que só Krishna, só Hari, ele é a suprema verdade absoluta, né? Aí assim que eu estava falando para vocês é que eu teria feito um esquema de verdades correlatas, tátuas correlatos a Parama Tattva, ou Bhagavad Tattva, ou Krishna Tattva. Quais seriam os tátuas correlatos? Se você está falando deste princípio fundamental, que é Krishna, que verdades estariam no nível de existência dele, vamos dizer assim, que vocês poderiam apresentar? Não é material, mortal no caso. Não, mas assim, verdade no sentido, porque assim, outra coisa importante aqui, Prabhu, é que quando a gente está falando desses tátuas, a gente está falando de tátuas que se personificam, vamos dizer assim, que são personalidades transcendentais. Cada um dos tátuas é uma personalidade, tem uma identidade, tá? Então, assim, quais são os outros tátuas que são correlatos a esse Parama Tattva, que também tem uma identidade e estariam no mesmo nível ou perto do nível de Krishna para serem correlatos? Seria Maya Tattva, Jiva Tattva? Que não são no mesmo nível, mas... Então vamos deixar para o Maya Tattva e Jiva Tattva para outra hora? Outra categoria. Você está indo no sentido correto, né? Você está buscando esses tátuas que estariam no nível de Krishna. Mas Jiva Tattva está no nível subordinado a Krishna, tá bom? E Maya Tattva também. Perfeito, sim. Então vamos ver aqui, Rasa Bihari Prabhu colocou aqui Ram Nishinha, tá? Então Rasa Bihari Prabhu colocou, como é que você chamaria esse tátua,
Rasa Bihari Prabhu, Ram e Nishinha. Aqui a Anuradha Didi botou a verdade sobre Baladev, Balaram e Radharani. Ok. Então, mas como é que você... qual seria a expressão que você usaria para se referir a Ram e Nishinha e a Baladev e Radharani? Então vamos ver aqui. Só tem um ponto de interrogação. Rasa Bihari Prabhu, que joy. Por exemplo, Srimati Radharani seria a personificação da energia interna de Krishna, a princípio. Né? Não, mas como é que é o nome do tátua que ela representa, Deus do céu? Anuradha, salva esse povo. Energia interna em sânscrito. Em sânscrito, salve. Hladini Shakti. Chegou perto, né? Rasa Tattva. O que é isso, Tarun? Rasa Tattva? Tá, tudo bem, você foi pro Rasa Tattva, legal. Mas Rasa Tattva, eu acredito que a gente pode deixar para outra hora também, para outro para meia aqui, tá? Então, olha só, Rasa Bihari falou sobre Rama e Nishinha. O que Rama e Nishinha são em relação a Krishna, Deus do céu? Qual é a correlação? São expansões de Krishna. Como é que é o nome em sânscrito de expansão? Amsha. Você pode chamar de Amsha, você pode chamar simplesmente de Avatar, não? Eles são avataras, não são? Perfeito também. Tá, então vamos ver aqui. Expansões. Tá, então olha só, então você pode chamar esses tátuas, nós estamos falando de tátuas, vocês veem, nós estamos falando de personalidades, né? Ram, Nishinha, Shrimati Radhika, Baladeva Prabhu, Avatar Tattva. O Rasa aqui suou um dobrado, tem até um bonequinho suando, mas ele chegou lá. Avatar Tattva, né? Avatar Tattva. Radha Tattva, né? Gurudeva fala às vezes, Radha Tattva, a verdade sobre Shrimati Radhika, né? Baladeva Tattva, também se pode falar assim, né? A verdade sobre Baladeva Prabhu, tá? Então, a gente pode considerar que para esse primeiro prameya, que é o primeiro de 9 prameyas, nós descobrimos alguns tátuas correlatos, né? Krishna é a fonte deles todos. Shrimati Radhika se expande do lado esquerdo de Krishna, Baladeva se expande do lado direito de Krishna, aí depois de Baladeva Prabhu vem todos esses avatares, inclusive Ram, Nishinha, né? Todos eles se expandem de Baladeva Prabhu. E tem algum outro tátua que vocês gostariam de colocar nessa como tátua correlato ao primeiro tátua? Mukunda escreveu aqui. Mukunda falou dos avatares, perfeito. Algum outro tátua? Que está nesse nível, porque ele é a suprema verdade absoluta, né? Mas ele nesse nível de existência que outro termo que você pode usar, que nossos Gurudevas usam muito, ele está no nível de Vishnu Tattva. Então, esse Vishnu Tattva não é só uma verdade filosófica, mas é também uma categoria existencial. Certo? Então, Krishna existe num nível de soberania, de independência, de satisfação consigo mesmo, né? De controle, né? E por isso ele é Parama Tattva, né? Mas Nishinadeva também está nesse nível, Baladeva também está nesse nível, Ramchandra também está nesse nível, Shrimati Radhika de muitas maneiras também está nesse nível, né? Agora, existe mais algum outro tato que vocês poderiam correlacionar com este? É só um exercício, gente. Só um exercício de você dar asas, não à sua imaginação, dar asas à sua memória. Você já ouviu essas coisas do seu Gurudeva? Você já leu isso nos livros do seu Gurudeva? Né? Posso dar uma contribuição de tato?
Claro. Então, uma contribuição aqui é... Deixa eu ver se alguém deu essa contribuição. Anuradha. A meta da Gita... Como? Eu não entendi, Anuradha. Todos são Bhagavan, mas Krishna é Swayam Bhagavan. Mukundadatta Prabhu mandou bem agora. Todos são Bhagavatattva, mas Krishna... E Dhamma Tattva, Prabhuji. Oi? E Dhamma Tattva também Para você, seria. foi transmimento de pensação total agora. O Dhamma Tattva, a gente está inclusive estudando muito sobre isso, né? Não é? Então, assim, você consegue imaginar Krishna sem o seu Dhamma? Não existe nem sentido. Você não existe vai... Dhamma sem Krishna, nem Krishna sem Dhamma. Isso, não dá para excluir Krishna do Dhamma, não dá para excluir o Dhamma de Krishna. Né? Krishna está sempre no Dhamma e o Dhamma está sempre servindo a Krishna. Não é diferente de Krishna. O Dhamma é o quê? O Dhamma é Baladeva Tattva, né? Uma expansão de Baladeva Prabhu, que Baladeva Prabhu ele expande todos os objetos, inclusive o próprio Dhamma, para Krishna desfrutar da sua lila. Né? Então, o Dhamma também estaria nesse nível aí, não é? Então, nós estamos levantando... Ah, tá. A Anuradha está dizendo aqui, está explicando que quando Krishna diz na Gita que ele é a única meta final. Perfeito. Então, se ele é a única meta final, aqui, na verdade, Anuradha, você está dando uma confirmação sobre a verdade diretamente ligada a Krishna, certo? Porque Krishna diz que ele é a meta, ele diz que ele é o conhecedor da meta, ele diz que é o compilador do conhecimento sobre a meta, né, se você estuda Gita, né? Acompanha? Mas aí quando você fala que ele é a meta, você está falando de... vamos ver aqui. Claro, confirmo para meia. Aí você vai estar... Aí no caso, assim, é aquilo que Sripad Brahmana já explicou para a gente. Você tem o prameya e tem a verdade, como você acabou de aplicar aqui, que confirma o prameya. Né? Por exemplo, Krishna é o Supremo. Aí para você confirmar esse prameya, você vai fazer o que você fez agora. Você vai buscar na Gita, vai buscar no Brahma Samhita, no Vedanta Sutra, algum verso ou alguma afirmação que consubstancie isso, né? Como Ishvara Parama Krishna Satidananda Vigraha, né? Então, assim, acho que com o Dhamma Tattva a gente também podia colocar outros tátuas correlatos, tá? Mas vamos, para efeitos de explorar os outros tátuas, vamos continuar um pouquinho, tá? Vamos para frente aí. Maya Tattva. Então o Prabhu Mukundadatta está mencionando Maya Tattva e as evidências, certo? Cada um desses tátuas, dos 9 tátuas, eles vão ser evidenciados, eles vão ser comprovados pelos Vedas e às vezes até pela percepção direta através de analogias. Perfeito. Agora, isso que você falou, Maya Tattva, Mukundadatta Prabhu, acho que você tinha falado antes, né? Maya Tattva vai ter, num dos outros 8 prameyas, vai ter o cantinho dela, quer ver? Mas claro que você também pode colocar Maya Tattva como uma verdade correlata nesse nível aqui, porque Maya Tattva, na verdade, é o que? Maya é Chaya Shakti, né? É a sombra da forma transcendental de Krishna. Então você não pode... Por isso que Prabhupada dizia que, sim, quando você fala de Deus, você está falando de um conceito do Ser Supremo que não é tão completo como o conceito de Bhagavan, ou ainda mais de Swayam Bhagavan, né? Porque o conceito de Swayam Bhagavan também inclui necessariamente o conceito de Maya, né? Porque Maya, ela é energia externa de Krishna, mas ela faz parte de Krishna, né? Então você não pode separar. Quando você fala de Swayam Bhagavan,
Você está certo, sim. Quando você fala de Swayam Bhagavan, você vai ter que falar de Maya. E como logo no começo o Prabhu falou, você vai ter que falar de Diva também, né? Só que Krishna mesmo, no próprio Bhagavad Gita, ele diz que essas energias dependem dele e se expandem dele, e por isso dependem dele, mas não vice-versa. Krishna não depende da Diva e Krishna não depende de Maya, né? Mas ainda assim existe uma correlação, né? Porque existe um relacionamento. Maya Devi é uma devota pura de Krishna. A Diva é parte integrante eterna e serva eterna de Krishna, né? Mas vamos lá, vamos para o segundo tato. Sarva Shaktiman. Que Krishna é aquele que detém, que tem todas as potências. Quais seriam os tátuas correlatos? Se ele tem todas as Shaktis, aí são as potências. Maya Tattva é uma potência, Diva Tattva é uma outra potência, e assim e por aí vai. Aí eu acho que enquadra a categoria que o Senhor queria deixar para essas tátuas, né? Maya Tattva. Para essas meninas, né? Para essas meninas todas, Maya Tattva, Diva Tattva, Atintya Tattva, né? É uma energia de Krishna, não é? Atintya Shakti, esse é o capítulo 13. Atintya Shakti é a potência inconcebível de Krishna. Você tem... Quais são as outras Shaktis que vocês se lembram? Todas as Shaktis que vocês se lembram vão ser tátuas correlatos aqui, não é? Por exemplo, você tem Icha Shakti. O que é Icha Shakti, Tarun Krishna, por favor? Icha Shakti. Remember? Icha Shakti. Icha Shakti é a energia, a Shakti do desejo de Krishna. Aí você tem Yoga Maya Shakti, Mahamaya Shakti, né? E você tem especialmente qual que é, assim, desses estátuas aqui, qual que é o supremo? Vamos lá. A entrega de Krishna, Ladini Shakti? Tudo bem, você pode chamar de Ladini Shakti, mas ela tem outro nome, né? Qual é o outro nome de Ladini Shakti? Radha Shakti. Radha Shakti, ok. Ou também Ladini Shakti, Radha Shakti. Como é que você pode chamar Radha Shakti? De que outra maneira? Radha Tattva, ou Radha Shakti Tattva, né? Porque você tem a Shakti de Shrimati Radhika e a própria Shrimati Radhika, né? Mas Shrimati Radhika, ela também é Shakti de Krishna, né? Quando você fala Radha Shakti, você está falando da energia que emana dela, né? Porque ela é, assim, a expressão que eu estou querendo trazer à tona aqui chama-se Swarupa Shakti ou Antaranga Shakti, né? Que assim, Krishna tem muitas Shaktis, mas Swarupa Shakti é a própria energia interna de Krishna, né? Swarupa é a própria forma, então Swarupa Shakti seria a própria forma da energia interna de Krishna, ou também chamada de Antaranga Shakti. Então, Prabhu, mas aí no caso Antaranga Shakti ou Swarupa Shakti não seria a origem das outras Shaktis, de Radha, do Dhamma, não seria daí, tudo não viria de Swarupa Shakti, ou eu estou errado? Algo do que você falou vem de Swarupa Shakti, e algo do que você falou vem de Vishnu Tattva, né? Porque Baladeva Prabhu, ele se expande em todos os espaços sagrados. E Shrimati Radhika, ela se expande em todos os em todas aquelas manifestações pessoais que dão prazer a Krishna.
Né? Aí, Então, e aí está ligado com raça, tátua, né? claro, com certeza existe uma ponte com Rasa Tattva, com certeza. Mas que seria, inclusive, seria a próxima, o próximo para meia. Né? A gente pode até dar um pulo quântico aqui, ó, um salto quântico, e passar para esse para meia, que seria o terceiro. Não, é esse agora, o próximo, né? Então, assim, só para a gente fechar o segundo para meia, a gente pode dizer que todos os tátuas ligados às Shaktis de Krishna, eles se casam bem, eles estão correlacionados a ele como Sarva Shaktiman, né? E ao passo que no terceiro para meia, que é Akila Rasamrita Sindhu, ele é um oceano Sindhu do néctar de todas as raças, né? Akila Rasamrita Sindhu. E ele sendo esse oceano de doçuras nectárias ou de relacionamentos nectários, aí cabe o que vocês já falaram aí, né? Aí você tem Rasa Tattva. E o que é exatamente Rasa Tattva? A gente pode fazer uma subcorrelação, né? O que na verdade é Rasa Tattva, afinal de contas? Oi? Relações de prazer relacionadas a Krishna. E como é que são essas relações de prazer relacionadas a Krishna? Quais são? Quantas são? Com quem são? Né? Rasa Tattva. São várias. São várias. Então, agora, hoje de manhã o senhor leu nesse estudo que Radha Krishna, Krishna sozinho, ele é pleno de todas as qualidades. E por isso que ele é diferente dos outros Vishnus. O que diferencia ele dos outros Vishnus Tattvas são as qualidades. Existem qualidades em Krishna, aquelas 4 principais que a gente não encontra em nenhum outro avatar. Quando Krishna se manifesta, quando se expande em Radha e Radha Krishna, e a Radha Krishna é a essência de todas as raças, que aí vão se derivando, mas a origem, a essência é Radha Krishna, foi o que o senhor leu hoje no Navadvipa Mahatma. Tá, mas aí você deu uma voltinha, mas você não respondeu a pergunta, se é que você me entende. Porque assim, Rasa Tattva, aqui a Anuradha botou assim, a condensação do amor de Krishna, que é Radha. Mas assim, olha só, a gente está falando a verdade sobre Ras. Como é que qual é o entendimento mais objetivo desta palavra rasa? Se você está em Vrindavana, né? Vamos dizer que vocês todos, pela misericórdia do seu Gurudeva, vocês vão abandonar esse corpo e na próxima vida vocês vão para Goloka Vrindavana. Então como que vocês vão experimentar a rasa em Goloka Vrindavana? Aí se vocês puderem responder essa pergunta, então vocês vão poder entender, vocês vão poder se situar, vamos dizer assim, se posicionar em raça. Ok, Mukundinha mandou bem, esse Mukunda é bom, viu? Ele deve ser tricolor, esse menino, hein? São as verdades dos doces relacionamentos, claro. E são quantos relacionamentos que você pode ter com Krishna? A princípio, 5 originados. Anuradha, 5 tipos, não é? Shantaras, Dasyaras, Sakyaras, Vatsalyaras e Madhuryaras, né? Então assim, Rasa Tattva, quando a gente entrar, talvez no ano 2032, na terceira parte do Jaiva Dharma, aí a gente vai estar lendo como que o Babaji vai falar detalhes super íntimos de cada raça, características, o que um amiguinho de Krishna faz que um servo de Krishna não faz, ou o que o pai de Krishna faz que um amiguinho e o servo de Krishna não fazem, e o que Shrimati Radhika faz, o que Rupa Manjari faz que o pai de Krishna, o amigo de Krishna, o servo de Krishna e a pedrinha não fazem, né? Então ele vai cientificamente, analiticamente apresentar Rasa Tattva. Então esse Rasa Tattva
aqui, assim, só porque a gente já está passando um pouco do nosso tempo, esse Rasa Tattva, só para fechar, ele pode ser correlacionado com tátuas tais como Dhamma Tattva também, porque Rasa não pode acontecer fora do Dhamma, não é? Ele pode estar correlacionado com Parikara Tattva, porque para você se relacionar com Krishna de fato, você vai ter necessariamente que alcançar o direito de viver com o seu corpo espiritual. Aí você vai ser um parikara, você vai ser um companheiro de Krishna, né? Porque com esse corpo que a gente tem maluco aqui, cheio de esse plastic bag, né? essa bolsinha cheia de coisinhas estranhas, a gente não tem como se relacionar com Krishna, né? Então isso é Parikara Tattva, Dhamma Tattva, Parikara Tattva. E assim, último Tattva para a gente fechar esse Tattva, e depois eu vou pedir um exercício para vocês para o nosso próximo encontro. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, um último Tattva para casar com chave de ouro com Akila Rasamita Sindhu, com esse Tattva maravilhoso. Vamos lá, Tarun, você que é o menino de ouro aí de São Paulo, vai lá, diga lá. Madhurya Tattva, Prema Tattva não vale? Já foi? Já foi indiretamente, né? Mas tudo bem, Prema Tattva, você tá indo, mas não é exatamente isso que eu estava esperando que algum de vocês tem alguma coisa que é como você pegar as flores para fazer uma guirlanda. Para você fechar a guirlanda, você tem um fio e você coloca diferentes flores de diferentes cores. Está faltando uma flor que tem um aroma muito especial e uma cor só dela, para você fechar esse Tattva com chave de ouro. Vou até beber um copinho d'água aí para vocês pensarem um pouco. Olha só, gente, você tem Guru Tattva. Guru Tattva. O Guru Tattva é o Tattva de todos os Tattvas, né? Por que nós estamos tendo essa conversa assim? Porque Guru Deva, ele é o nosso guia, né? Guru Deva nos dá o Jaiva Dharma. Ele abre as páginas do Jaiva Dharma com toda a luz da consciência transcendental dele. Mas Guru Tattva não seria o caso aqui. Prema Tattva também não seria o caso. Mukundada também botou Guru Tattva. Vamos voltar ao exemplo da guirlanda. Presta atenção no exemplo da guirlanda. Na guirlanda desse prameia aqui, Beda Tattva. Não, olha só. Na guirlanda desse prameia, nós já colocamos quem? Já colocamos os companheiros eternos de Krishna. Não foi? Os amiguinhos, as amantes, os pais, os servos. Não foi? Já colocamos. Nós já colocamos o Dhamma, que é o lugar onde eles têm raça, onde eles se relacionam com Krishna, com Srimati Radhika, né? Mas está faltando um elemento essencial que só acontece também no Dhamma. E se a gente não colocar essa florzinha, esse elemento essencial, a gente não fecha essa guirlanda e não dá para oferecer a Radha Krishna. Só pode ser Yogamaya Tattva, mas... Yogamaya Tattva. Não, esse também é legal, foi bem lembrado, assim, ele tá valendo, tá entrando aí nesse... Mas assim, o que Yogamaya faz, Deus do céu? Quem que é Yogamaya em Vrindavan? Vamos lá. Como é que é o nome de Yogamaya em Vrindavan? Você chega para ela e fala assim, tudo bom, Yogamaya? É aquela senhora, Purnamasi Dasi. Purnamasi, ela é Purnamasi. E o que Purnamasi faz, Deus do céu? Qual é o tato que ela comanda? Oi? Qual é o tato, Tarun Krishna? O nome a gente já sabe, Purnamasi. A gente quer o tato que ela comanda.
todos os arranjos, tá bom. Todos os arranjos para quê, Mukunda? Para proteger Krishna? Tudo bem, vamos proteger Krishna em Vrindavan, vamos ver se a gente consegue. Nilambari, salva aqui essa turminha. Gente do céu. Encontro de Radha e Krishna, tá? O que é um encontro de Radha e Krishna? Como é que você chama isso? Em sânscrito. Lila Tattva, Rasa, olha. Se você não tivesse 2 kits do Clube do Bhakti Leitor, você ganhava um de graça agora. Lila Tattva, gente, pelo amor de Deus. Yoga Maya, junto com Vrinda Devi. Como Mukundadatta Prabhu falou, elas fazem os arranjos. Mas esses arranjos, eles só têm vida, eles só têm sentido se Krishna está saboreando Lila. Ele é Lila Purushottama. Né? Mahaprabhu é Prema Purushottama, porque ele vem dar Prema. E ele vem experimentar o Prema de Srimati Radhika. Mas Krishna, o que ele está sempre querendo, ele é completamente sedento, é de experimentar Lila, porque dentro da Lila, ou dentro do acontecimento transcendental, ele está se relacionando com Srimati Radhika. Aí ele vai e faz o Milana com Srimati Radhika. Relacionando com todos. E se relacionando com todos os seres vivos. Nesse caso, falando dos Parikaras, que também estão nesse grupo aqui, que são os companheiros eternos de Krishna. Né? Aí a gente fecha esse Akila Rasamita Sindhu Tattva. Realmente, Prabhu, raça Tattva, que são os relacionamentos, ele só se desenvolve por causa de Lila Tattva, né? Como assim, realmente. Existe uma integração, né? Nós estamos falando de integração e de correlação. Então, assim, eu queria pedir para vocês, para o próximo encontro, vocês fazerem um exercício para os próximos tátuas, que vocês têm ainda Vibhinamsha Tattva, Bada Diva Tattva, Mukta Diva Tattva, Atintya Beda Beda Tattva, Shuddha Bhakti Tattva e Krishna Priti Tattva, para fechar os tátuas. Então, assim, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício de correlacionar esses tátuas, porque a partir daí a gente vai começar a estudar o verso que é apresentado pelo Babaji. Qual as páginas em português que está isso? Qual é a página em português, Prabhu? 300? É 100 e? 363. A partir da 363. capítulo 13. Capítulo 13. Então, a partir do capítulo 13, vocês podem também encontrar os recursos para descobrir, localizar esses estátuas. Tá? E aí a gente, assim, se a Anuradha está sendo boazinha com a gente, ela vai fazer as anotações, a gente vai gerar um arquivo que vai ser consolidado quando a gente der um trato final nele, e a gente vai colocar no Facebook Hridayamandi, ok? Então, porque assim é isso que Srila Bhaktivedanta Van Maharaj quer, né? Que Gurudeva quer. Se a gente tiver uma percepção clara, simples, né? Eu até botei aí, não sei se está postado aí, ó. Assim, a frase do dia aí, ó. Saralata hi Vaishnavata. Que simplicidade é Vaishnavismo, né? Se a gente usa os nossos recursos, que na verdade são os elementos que Krishna nos dá para a gente sobreviver nesse mundo e também para a gente sair desse mundo, né? A nossa mente, o nosso intelecto. Se a gente usar esses recursos, a gente vai, e se a gente fizer isso com simplicidade, ou seja, bebendo na fonte do Shastra, né? Aí, sim, ela pergunta, você quer que copie os outros para meias e que vocês façam correlações da mesma forma que a gente fez, que a gente começou com Parama Tattva, Krishna, depois nós fomos para, depois de Parama Tattva nós vimos, como é que foi? Qual é o segundo Tattva? Aquilo Rasamita Sindhu, não? Meu Deus, eu esqueci o segundo. Parama Tattva é o segundo Tattva, o terceiro Sarva Shaktiman. Não, o primeiro Prameya é Parama Tattva. E o segundo é Sarva Shaktiman. E o terceiro é Akila Rasamita Sindhu Tattva. Sim, é outra ordem. Não é? Porque o primeiro é o Pramana, certo? Certo.
Então deu para acompanhar a Anurada? O que o senhor quer é que nós estudemos o conceito de cada um para depois interrelacionar eles uns com os outros, né? Pode ser também estudando, ou pode ser só meditando. O que você já ouviu que tem a ver com esse tato aí que fala sobre Diva Tattva? Tem um tato que fala sobre Diva Tattva. Então, que correlações você vai fazer? Quais são os tatos que envolvem Diva Tattva? Né? Bada Diva. Que tatos envolvem Bada Diva? Que tatos envolvem Mukta Diva? Né? Qual é a rede que se forma em torno de Krishna? Qual é a rede que se forma em torno de Maya? Qual é a rede que se forma em torno de... qual é outro tato aí? E assim por diante, entendeu? Assim, formar redes para a gente ter uma visão abrangente desses tatos, e aí depois que a gente fizer isso, a gente vai mergulhar nesses versos que estão nos capítulos 13 a 16, cada capítulo tem mais ou menos 2 versos, às vezes mais de 2, em que cada tato que vai ter sido relacionado vai ser explicado em mais detalhes. Aí nós vamos ouvir Babaji. Né? Que quem fala detalhe é Babaji. Né? Quem tem memória transcendental é Babaji Mahashaya. Srila Bhaktivinoda Thakur. Ok? Prabhuji, Harikata Tattva Ki Jai. Harikata Tattva Ki Jai. Lali Tattva Ki Jai. Entrou minha Lali aqui, ó. Simplicidade dentro da complexidade. É a simplicidade dentro da complexidade, justamente. Isso é Mahaprabhu, né? É isso que Mahaprabhu, na verdade, dá um nó na nossa cabeça. Krishna fica desfrutando, porque ele é Vishaya Tattva. Esse é outro tattva que você podia colocar lá em Parama Tattva, ele é Vishaya Tattva. Você pode colocar também Akila Rasamrita Sindhu, né, que ele é um oceano, que é o oceano, não só o oceano de rasa, mas também é aquele que desfruta desse oceano de rasa. Então ele é Vishaya Tattva. Né? E a Shvaya Tattva está dentro também do conceito? Essa é uma boa pergunta. Acho que vamos deixar essa resposta para depois. Que você já falou de um outro tato que a gente podia ter mencionado hoje em relação não a Krishna. A Diva. Diva é a Shaya Tattva, Shrimati Radhika é a Shaya Tattva, Gurudeva é a Shaya Tattva. Né? Então são correlações. Na verdade, se a gente parar para pensar, a gente explorou poucos tátuas correlatos. Né? Ok? Então já está muito tarde agora, eu sei que eu estou, como se diz, me aproveitando da sua boa vontade. Vamos fechar, e amanhã, se vocês quiserem se encontrar, Gita, às 20 horas, e de manhã nós estamos tendo Shri Navadvip Dham Mahatmya Ki Jai. Ok? Ok. Shri Radhe Radhe Shyam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai, Shivas Pandit ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Rupananda Guru Varga ki jai, Gaura Bhaktavinda ki jai, Nitai Gaur Premanandi, Vanchakalpa Tribhacha, Jayavadama ki jai, Vanchakalpa Tribhacha, Kripa Sindhu Vyovacha, Pachitanam Pavani Vyo, Krishna Veda Namo Namaha.